Eu queria conversar com vocês sobre um conceito que eu aprendi lendo esse livro aqui, muito legal, muito interessante. Já falei desse livro aqui pra vocês, vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? O vídeo que eu tô falando, mas hoje eu queria trazer um conceito, sabe aquelas ideias, tipo, que o pessoal fala muito por aí, são as suas afeições. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Eu mesmo não entendia o que queria dizer certinho com afeições, sabe? E a Elise trouxe um pensamento aqui tão legal nesse livro, eu queria falar pra vocês sobre isso. Vai falar até sobre a questão do porquê a gente não consegue muitas vezes cumprir as nossas metas e a gente acha que é só falta de organização, mas não é. Então vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e aqui eu divido com vocês essa minha saga literária de tentar ler mais e tudo aquilo que eu tenho aprendido que eu acho que vai ser útil para vocês eu tento trazer aqui na esperança de ajudar outras pessoas assim como eu, pessoas que são assim como eu, e também a esperança de memorizar, né, gente? Porque, gente do céu, que dificuldade que eu tenho de memorização, sabe, ultimamente. Mas isso eu tenho que falar com vocês em outro vídeo, me cobrem isso, porque eu tive algumas consultas médicas e elas resolveram boa parte da minha tentativa de raciocínio e de memorização, sabe, que tá bem complicado. Mas hoje eu queria falar pra vocês sobre um conceito que a Elise trouxe aqui e que é muito legal e que ela vai falar sobre um entendimento que a gente tem muito errado sobre quando Deus fala na Bíblia sobre mente, coração e vontade. Porque na nossa época aqui, sempre é legal essa história de contextualizar as coisas. Por isso que eu acho que a gente devia estudar mais sobre, apesar de ser uma disciplina que às vezes é um pouco chata para quem não é bom em português, a gente devia estudar mais exegese e interpretação bíblica, né? Mas não só bíblica, até para entender no dia a dia, né? O que as pessoas falam, o que a gente vê e ouve, né? Então, não seria somente para a leitura bíblica, mas também é importante para a nossa vida social entender a comunicação como um todo, tá? Mas o que a Elise vai dizer aqui no livro é que, às vezes, para nós, coração e mente são coisas separadas, né? O nosso entendimento, os nossos pensamentos estão no nosso cérebro e as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa vontade, nossos desejos, nossos medos estão no nosso coração. Então a gente diz muito, a minha vontade está mais ligada ao meu coração e não à minha cabeça. Né? A gente não tem essa ideia aí, não. Segue o teu coração, decide as coisas de acordo com o teu coração. Muitas vezes a gente ouve isso. Tem vários versículos também falando sobre o quanto o coração é enganoso. E parece que já é bom esse versículo, porque realmente, né, as nossas emoções nos enganam. Mas esse versículo, depois que a gente entender o que realmente a Bíblia fala, que é o coração como um todo, aí a gente vai entender o porquê, quão amplitude tem esse versículo, tá? Na Bíblia, quando Deus vai se referir a vontades, a entendimentos, a desejos e a ações, ele vai falar do coração como um lugar que tem três áreas: a mente, as afeições e a volição. Ele está falando que existe um lugar onde nós temos essas três operações, esses três princípios, essas três áreas atuando em conjunto, não separadamente como a gente imagina. A nossa vontade não está ligada diretamente só às nossas afeições, nem só o nosso cabeça, né? Nós não estamos pensando só de forma racional e nem só de forma emocional. Na verdade, as nossas decisões, as nossas ações, a nossa volição, a nossa vontade está ligada ao que a nossa mente produz e aquilo que as nossas afeições sentem de acordo com a nossa mente. Dá pra entender? Eu vou deixar uma fotinho aqui, nesse cantinho aqui, do que a Elise coloca ali, do exemplo clássico. Isso aí é para imprimir e guardar, para botar num quadro, para a gente poder começar a ter mais consciência. Porque a Elise diz que a partir do momento que a gente tem consciência do que a mente faz, do que as afeições fazem e do que a nossa vontade faz de acordo com essas duas partes do coração, quando a gente conseguir entender isso, a gente vai entender que muitas vezes, por exemplo, a gente não consegue cumprir uma meta, não só porque a gente é desorganizado, mas também porque a gente não colocou essa ação já dentro da vontade de Deus. A gente não pensou o quanto isso tem impacto com relação a Deus e não pediu que Ele nos dê vontade de fazer isso, que Ele nos dê capacidade de fazer isso e que nos dê também as ferramentas necessárias para que isso seja feito. Porque todas as coisas foram corrompidas pelo pecado. E se todas as coisas foram corrompidas pelo pecado, obviamente não adianta só a gente ser organizado. A nossa carne, ela vai ansiar por aquilo que não é bom. Ela vai ansiar por aquilo que não é o melhor, mesmo quando aquilo pareça muito bom e piedoso.
né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes parece muito piedoso a gente dizer que quer estudar teologia. Parece muito piedoso a gente dizer que quer viver uma vida acadêmica. Mas muitas vezes, no fundo do nosso coração, a nossa vontade está ligada a um desejo de ser alguém maior, de se sobressair, de aparecer, ou então de se sentir superior naquele lugar, né? De receber a aceitação dos outros. Então, será que a nossa vontade mesmo está ligada ao desejo daquilo que é realmente algo que Deus quer, que é realmente algo para glorificar a Deus e não a nós mesmos? Esse é sempre o pensamento que nós temos que ter a cada decisão. Será que em nosso pensamento nós estamos pensando em algo que nos levou ao desejo de algo bom porque agrada a Deus ou é bom porque nos agrada de alguma forma? A Elise vai apresentar essas 3 etapas e vai dizer pra gente que a mente, por exemplo, é o lugar onde o nosso coração pensa sobre as coisas, onde ele fica ali, né, ruminando aquelas coisas ali. A Bíblia fala bastante sobre meditar, né, e meditar não é esvaziar a cabeça, como, né, se fala por aí. Meditar, na verdade, é parar e pensar naquilo, e hoje isso é muito difícil de fazer. Porque a gente tem a sensação de que a gente tá perdendo tempo quando a gente para pensando, porque a gente não fica sem fone de ouvido ou sem o feed para pensar, porque a gente tá no ônibus, caminhando, a gente tá sempre com o telefone recebendo informação, a gente nunca para pensar naquela informação. Alguns devocionais hoje dizem só assim, ó, pense nesse versículo durante o dia inteiro. Mas em que momento a gente vai pensar? Se em todo momento a gente está recebendo alguma informação. A TV tá ligado, o som tá ligado, o fone tá no ouvido, ou o feed do Instagram tá sendo rolado, assim, repetidas vezes durante o dia. Não existe um momento que nem antigamente a gente tinha, onde a gente não tem nada para fazer. A gente tá na fila de um ônibus, a gente tá caminhando até o mercado, a gente não tem um momento do dia onde a nossa mente não pare de pensar em outras coisas externas. A gente não tem um momento de solitude nem nos nossos pensamentos mais. E isso é um problema, porque não faz com que a gente não consiga meditar naquela palavra. E se a gente não medita naquela palavra, essa área da cabeça que a Elise vai dizer que é ocupada pelos nossos pensamentos, nossas crenças, nossos entendimentos, a nossa memória, os nossos julgamentos, os nossos discernimentos e a nossa consciência. Se a gente não consegue fazer com que essa parte da nossa mente pare e pense nas coisas, vai acontecer o quê? As informações que vão ser enviadas para nossa afeição, ou seja, que vão criar em nós as afeições, que aí as afeições contemplam os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas fantasias e as nossas emoções. Então, o que acontece? A gente pensa em algo, a gente pensa naquilo ali muitas vezes, a gente tem um entendimento daquilo, então assim, nosso pensamento pode ser bom ou ruim, né? A gente pode só receber aquele pensamento e logo sentir aquilo, né? A vontade de fazer, o desejo, o anseio ou o medo daquilo, né? Então a gente não considera, a gente não para pra pensar e aquilo vai gerar em nós, então, algo dentro das nossas afeições, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Dentro disso que acontece, as nossas ações vão ser tomadas, as nossas decisões vão ser tomadas no campo da volição, que é o terceiro campo ali que tem dentro do nosso coração, do nosso ser humano. E a volição contempla as escolhas e determina as nossas ações. Então, o que acontece? Por mais que tu se sinta uma pessoa racional, a tua racionalidade vai gerar em ti alguma emoção, né? Ou então tu não sente que a tua emoção é tão forte a ponto de te tirar uma decisão, então tu pensa bem racional, ou seja, tu acaba tendo segurança naquilo que tá decidindo de acordo com a tua racionalidade. Então, de alguma forma, a tua afeição por aquilo ali foi tomada, foi decidida, foi gerada, tá? Aquele sentimento. Então, a tua vontade foi direcionada pela tua afeição, baseada no que a tua mente já pensou. Se ela pensou muito, se ela pensou pouco, se ela teve bastante entendimento, se ela acessou as suas crenças ou não, é o que vai determinar se aquela ação ali vai ser boa ou não, tá? Então, se tu na tua mente não está pensando, ruminando, sabe, diretamente o que Deus tem pra ti, o que Ele quer, e se a tua cabeça não está constantemente focada no desejo de fazer a vontade de Deus, de glorificar a Deus, facilmente nós vamos nos perder na vida e vamos acabar tendo vários repetidos erros, né, com vários ídolos diferentes no nosso coração, sem entender bem o porquê que a gente tá passando por aquilo ali. Isso vem naquele ponto que a Elise cita aqui pra gente como exemplo, que é do final de ano, né? Que é a gente fazer várias metas, que pra nossa cabeça, né, de um cristão, fazer uma meta de fazer um devocional é totalmente para glorificar a Deus, para ser mais cristão, se é que isso é possível na nossa mente.
Mas no fundo é um desejo que a gente tem de pagar às vezes Deus por algo, né? De dizer, não, Senhor, eu sou um bom cristão, eu faço disciplinas espirituais, eu tenho mantido meu devocional. Quando na verdade não é realmente um anseio por viver mais a presença de Deus, né? Então, ser realista com isso e parar para pensar nisso de fato, até nas possibilidades que nós temos de cumprir essas metas, é muito importante. Fora isso, pensar nos versículos bíblicos de forma mais com mais entendimento, né? E parar para pensar neles vai trazer pra gente uma clareza do que está sendo escrito ali muito maior. Aí vem aquele exemplo que diz pra gente cuidar aquilo que vem da nossa mente, né? Pra gente... Que a Bíblia diz que nosso coração tem caminhos enganosos, né? Aquele versículo tá falando muito mais do que os nossos sentimentos que são enganosos, nossas emoções. Não, ele tá falando que os nossos pensamentos também são enganosos. Que o nosso coração como um todo, aí é que vem o bom. É enganoso, não só as nossas emoções, mas também aquilo que a gente pensa faz com que a gente se engane. Por isso que entender isso é tão importante, porque quando a gente lê a Bíblia fica muito mais claro. Aqui a Elise vai dar alguns exemplos, eu vou ver se eu acho aqui e vou ler pra vocês. Aqui a Elise vai dar alguns exemplos de versículos que vão falar, por exemplo, sobre mente. O versículo de 1 Reis 3,12 diz: Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. Tá falando sobre mente? Ele falou um coração. Mas que seja sábio e capaz de discernir. É porque pra Deus, quando ele fala coração interior, falando de mente, afeição e vontade. Aí um outro exemplo aqui no âmbito da mente, mas falando do coração, né? Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no seu coração. Marcos 2,6. Tá entendendo quanto isso faz diferença a gente entender que quando ele fala coração, ele tá falando da nossa mente, da nossa afeição e da nossa vontade. Depois ele vai dar um exemplo sobre afeições, tá? Em Deuteronômio 28:47. Por não teres cultuado o Senhor, teu Deus, com gosto e alegria de coração. Aí fica mais dentro do que a gente pensa, né? Bom, alegria, sentimentos ligados ao coração, né? Mas é uma das 3 partes que o coração tem, de acordo com o que a Bíblia, no contexto bíblico. E volição, que é vontade. Quem é homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Salmos 25:12. Ou em Isaías 7,15, que diz: Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então ele está falando sobre vontade, sobre como ele faz para decidir, para ter as melhores ações. Né? Ele está falando de algo que a tua mente vai pensar e que teus sentimentos vão gerir ali, e que aí sim a tua vontade vai tomar uma decisão com relação àquilo. Então é muito prejudicial quando a gente simplesmente não entende esse contexto. Eu não sei porquê. A gente não fala tanto sobre isso, mas isso pra mim me abriu assim um leque muito maior. Parece algo bobo depois que a gente aprende. Nossa, mas é tão simples. Mas a distância de linguagem nossa para a Bíblia, se não é pensada, estudada, né? A linguagem bíblica, como ela tá tão distante de nós, né? Se a gente não senta com o autor, que é Deus, o Espírito Santo, para poder ler a Bíblia, e se a gente não procura, muitas vezes, estudar mais, como, por exemplo, ler livros assim de teologia, às vezes é tão difícil pra gente entender algumas coisas, sabe? Então, primeiro passo, assim, que eu digo pra vocês é sigam canais assim como o meu, mas também de outras pessoas que têm bastante conceito, que seus pastores indicam, que vocês sabem que são pessoas de confiança, para que vocês tenham um entendimento da Bíblia, mas procurem sentar com Jesus, com Deus, né? E ler a Bíblia, mesmo que seja apenas uma porção. Nunca leia só um versículo, leia uma porção toda para entender minimamente aquele contexto. Eu sempre indico um comentário bíblico Vida Nova, que é assim, tipo, não tem nenhum comentário, é o básico, todo cristão devia ganhar no dia do batismo. Nas águas eu nem tenho para mostrar aqui para vocês, porque na enchente eu perdi ele, eu ainda não consegui recuperar, comprar outro. Mas é uma coisa que é essencial para você parar e dar uma lida ali quando tiver alguma dúvida, não tem com quem falar, não tem como ligar para um pastor na hora e perguntar para um teólogo. Abre ele e dá uma lida e pede que o Espírito Santo trabalhe aquilo na tua mente. E não se conforme em não entender aquilo. Fique com aquele pensamento constante durante o dia de que você precisa entender o que está sendo dito. Peça que o Espírito Santo revele para você, peça que você tenha a oportunidade de ler algum livro que revele aquilo. Anote na sua Bíblia que você teve dúvida com aquilo ali, bota um ponto de interrogação do lado, e que eu tenho certeza que já aconteceu comigo várias vezes. Um dia vocês vão chegar naquele assunto de novo e vocês vão ter entendimento dele, e vocês vão pensar, teve um dia que eu li e tive dúvidas. Sabe? E é importante que vocês dêem uma oportunidade pro Espírito Santo durante o dia
corrigir aquilo no coração de vocês, dar entendimento para vocês sobre aquelas questões, tá? Então, é muito importante tirar tempo para pensar e pensar em Deus. Tem um versículo que diz, né, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. A gente precisa pensar, a gente precisa usar o cérebro. Hoje a gente tem tido vários problemas, né, vários distúrbios com relação aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Ele fala muito de gestão emocional, mas é porque a gente não tem tempo de assimilar tudo, de ficar triste, ficar alegre. Nós temos poucas frustrações perto do que os nossos pais tiveram. Então é um tempo difícil e a gente não sabe quais serão os resultados dessa imersão, assim, na internet, nesses meios, né? Que também podem ser bons, mas também são prejudiciais. Então é bem importante a gente voltar a uma prática que foi feita durante toda a vida da igreja, né? Desde o seu nascimento e antes disso, quando Deus se revela, né? A partir da sua palavra, a gente tem feito esse mesmo ato de ler, de pensar, de estudar, e Deus tem se revelado ao longo dos anos para as pessoas assim. Então por que agora a gente vai deixar de fazer isso? Não, a gente vai usar todos esses meios que a gente tem hoje, que são bons também, para poder aprimorar esse nosso entendimento. E é para isso que essas coisas servem, né? Não para nos destruir, mas para que a gente domine sobre elas. A gente tem sido dominado. Deus nos coloca aqui na Terra para cuidar, para trabalhar, para viver aqui como gestores disso. Nós estamos sendo dominados e não dominando, né? Nós estamos sendo engolidos pelas tecnologias por algo que Deus nos deu para ser bênção, sabe? E muitas vezes tem destruído os nossos lares, nossas famílias, nossas crianças, nossas vidas, e tem nos tirado, nos roubado algo que tem um valor inestimável, que é o tempo. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, e eu espero que vocês se inscrevam no canal, que tenham gostado, que deixem seus comentários, curtam o vídeo se vocês chegaram até aqui, e que deem uma olhada aqui nas descrições do vídeo, porque eu deixo sempre os vídeos, os materiais todos aqui na descrição, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.